Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria também de aqui estar também cumprimentando os irmãos que nos assistem pelas redes sociais, dizer que é um prazer em tê-lo aqui conosco e que Deus possa também falar ao mais profundo dos seus corações. Vamos abrir nossas Bíblias, livro de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. 1 Timóteo, capítulo 1, vamos ler o verso 17. Amém? Todos encontraram? 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor para nossas vidas nesta noite. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos todos aqui lermos juntos? Amém? Vamos aqui ler, podemos dar início. Vamos colocar mais um pouquinho de entusiasmo, mais 30%, amém? Vamos ler novamente, vamos lá? Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra. Amém, amém, meus irmãos. Vamos assentar, que Deus assim nos abençoe nesta noite. Meus irmãos, o nosso assunto, o Deus invisível. Quando Paulo ele descreve aqui algumas características de Deus, ele fala alguns adjetivos que nos traz. Ele é imortal, ele é Deus único e também ele relata aqui invisível. E nós vamos ver que na palavra do Senhor nós vamos notar que não, até hoje ninguém conseguiu ver a Deus. Sim ou não? Hein? E nós vamos ver isso aqui na palavra. O Deus invisível, mas um Deus que é real, louvado seja o nome do Senhor. Ele está, vamos abrir aqui a nossa Bíblia, no livro de João, capítulo 1, verso 18. Diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. Também, 1 João, capítulo 4, verso 12. 1 de João, capítulo 4, verso 12. 1 de João, o apóstolo do amor. 1 de João, capítulo 4, isso, verso 12. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Quando a palavra ela nos traz esse relato, essa informação várias vezes na Bíblia, é porque Deus ele tem algo para falar conosco. O nosso Deus, ele se relata como Deus do invisível. Mas por que, pastor, que o nosso Deus ele coloca como Deus do invisível? E nós vamos ver que algumas coisas na palavra ela vai nos trazendo algo maravilhoso. Primeiramente, por que Deus é o Deus invisível?
Por que você acha que o nosso Deus é o Deus invisível? Muito bom, amém. Porque nós não chegou o momento de nós vermos Ele face a face. Muito bom. Mas algo muito importante. A palavra diz que a fé é o quê? O firme fundamento das coisas que não se veem, mas se creem. Primeira coisa, a fé. Porque a fé te leva a um lugar que você não vê, mas você crê que Deus existe, sim ou não? A nossa salvação vem pela fé. Algo que Deus, Ele se relata ao Deus invisível. O segundo lugar, a idolatria. Por que, pastor, idolatria? Vamos abrir lá em Deuteronômio, capítulo 4, verso 15, 16 e 17. Êxodo, capítulo 4, Deuteronômio, capítulo 4, 15. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura viste no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco, no meio do fogo. Verso 16. Para que não corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. Verso 17 também. Figura de algum animal que haja na terra e figura de alguma ave que alada e que voa pelos céus. Depois o verso 23 e 24 desse mesmo capítulo. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Verso 24. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome e um Deus zeloso, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é a terceira, algo que Deus, Ele se coloca como Deus invisível, porque se nós hoje, Deus se revelasse a nós, o que aconteceria? Hein? O que aconteceria? Nós morreríamos. O irmão falou ali, nós só vamos poder ver Deus quando chegar o momento aonde este corpo se tornará um corpo que incorruptível. Aí nós poderemos ver Ele face a face. E Moisés teve essa experiência. Moisés fez um pedido ousado a Deus. Deus, eu quero ver o Senhor face a face. Aí Deus fala com Moisés, Moisés, se você me visse face a face, você morreria. Mas Deus ainda falou, você vai ver um pouco da minha glória. Eu vou passar e na fenda da rocha, eu vou colocar a mão, você vai me ver passando. Ao passar, você vai olhar por trás e vai me ver. Porque se você me ver, o que acontece? Você morrerá. Porque o poder de Deus é imensurável. O poder de Deus é glorioso. A glória de Deus, se ela viesse aqui e nós olhássemos para Ele, nós seríamos consumidos com a glória de Deus. Deus, Ele é um Deus que é poderoso, é maravilhoso, completo, absoluto. E Ele diz assim, aqueles que vão me adorar, eles vão viver e vão conhecer um Deus que tudo fez e tudo faz e tudo pode. Lá em Isaías, meus irmãos, nós vemos como Deus, Ele é maravilhoso. Ele diz assim, Ele mediu a terra com o palmo das suas mãos. Ele colocou ilhas e mediu todas elas. Ele também colocou reinos, e os reinos estão estabelecidos diante de mim. O que Deus está dizendo? Eu não preciso que o homem me adore, mas algo eu quero que o homem entenda. Se o homem me adorar, se o homem
vier até mim para glorificar, eu estarei dando a ele uma grande bênção na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Abraão, ele teve essa experiência de que Deus é um Deus poderoso, que Deus é um Deus que todo poder emana dele. Abraão, ele viu a promessa de Deus cumprir na sua vida. Deus prometeu que Abraão seria um pai de uma grande nação. Deus cumpriu a promessa para Abraão, sim ou não? Deus cumpriu a promessa de Abraão. Eu quero perguntar aqui nessa noite: a promessa que Deus te fez, Ele cumpriu na sua vida, sim ou não? Na minha vida, Deus cumpriu as promessas que Ele me fez. Muitas vezes, meus irmãos, nós limitamos Deus trabalhar na nossa vida, porque muitas vezes Deus não opera na nossa vida, porque nós não damos a Ele o devido, a honra, o conhecimento de que Ele pode operar em qualquer momento, em qualquer lugar, e sabendo que se você crê que Deus, Ele é fiel, você vai receber na sua vida algo extraordinário, que é você conhecer aquilo que é o segredo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todos esses que confiaram no Senhor, como Moisés, e agora nós estamos aqui em Abraão, Moisés disse assim: eu creio que Deus, Ele pode realizar tudo aquilo que Ele falou comigo. Abraão foi considerado o quê? O pai da fé. Abraão foi o pai da fé. Meus irmãos, eu fico imaginando, Deus chama Abraão: Abraão, vem cá, eu quero o seu filho, eu quero que você me dê o seu filho, o seu único filho. Meus irmãos, Abraão, ele não pensou duas vezes. Ele disse assim: amanhã de madrugada nós sairemos, iremos para o monte para adorar a Deus. Ele não teve um minuto de dúvida de que Deus, Ele seria fiel naquilo que Deus falou com ele. Deus disse que ele seria um pai de uma grande nação. Ele pega o filho, pega ali 2 moços, servos seus, e vai para o monte. E ali ele sabia que ele ia sacrificar seu filho. Muitos dizem que, mas ele estava confiando que Deus pouparia o seu filho. De forma alguma. Você vai lá no livro de Hebreus, e Hebreus diz assim: Abraão, ele cria que se Deus fez a promessa para ele, mesmo o filho dele morto, Deus ressuscitaria o seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso foi imputado o pai da fé, porque ele sabia que ele não precisava de duvidar de Deus, porque Deus, quando promete, o nosso Deus, Ele é grande, extraordinário, para cumprir as suas promessas. Quem crê nisso, dá glória a Deus. O que Deus prometeu na sua vida, Ele cumpriu, Douglas? Ele foi fiel? Sabe por quê? Porque Ele cumpre, e Ele, com a sua palavra, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele diz. Meus irmãos, Abraão, ele vai até o monte, e chega ali, ele leva o seu filho para o sacrifício. Ele diz a palavra, muitos podiam dizer, mas Abraão não amava o seu filho. Deus foi bem claro: Abraão, pega o teu filho que você ama e leva para o monte, e lá você vai sacrificar o seu filho. E Abraão não duvidou da promessa de Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha certeza, o Deus a quem ele servia é um Deus que sempre vai cumprir a sua palavra. Deus é fiel e verdadeiro. Deus nunca vai deixar os seus servos, de forma alguma, decepcionados, porque Ele sempre dará a você a certeza daquilo que é a bênção de Deus sobre a sua vida. E Abraão, pela fé, ele creu, e Deus fez de Abraão uma grande nação através do seu filho Isaac. Davi, olha que homem que ele alcançou uma experiência sobrenatural com Deus. Davi confiava em Deus de uma forma maravilhosa. Ele
dizia assim: uma coisa eu quero, que eu possa estar todos os dias na presença de Deus. Eu quero morar na tua casa todos os dias, Senhor. Mas você pode dizer, Davi queria estar na presença de Deus para fugir dos seus inimigos, para dizer a eles que ali ele vai estar guardado pelo Senhor. Não, Davi estava ali, sabe por quê? Porque Deus para ele era grande, Deus para ele era maravilhoso, Deus para ele era o Pai da eternidade, era o príncipe da paz. Para Davi, Deus era tudo, Deus é grande. Davi, em suas orações, em salmos, diz assim: Senhor, tu és grande, maravilhoso os teus conselhos, a tua glória, ela subsiste pelos séculos dos séculos. Davi, ele tinha prazer de estar na presença do Senhor, porque Davi, ele conhecia quão grande era Deus e quão maravilhoso era poder adorar e bendizer o seu nome. Davi chega na guerra, vai levar pão para aqueles seus irmãos que estavam lutando, e ali se levantou um homem, e este homem desafiava todo exército do Deus vivo, e ele dizia assim: nós não vamos guerrear, pega o melhor guerreiro que você tem e eu vou contra ele. Não precisamos derramar sangue aqui, mas você vai pegar um guerreiro para me desafiar. E todos os dias aquele homem levantava e enfrentava o exército de Deus, e nenhum homem tinha coragem de estar com Golias. Mas a palavra diz que Davi chegou ali, pequeno, ninguém dava nada por ele, e ele ficou ouvindo aquele homem desafiar o exército de Deus. E a palavra diz que ele tomou de si e disse assim: quem é este incircunciso que todos os dias põe em pé e desafia o meu Deus? Ao Deus de Israel. Ele diz: eu irei ter com ele. E a palavra diz: Davi, você é pequeno, você nem sabe lutar, você nunca guerreou, Davi. Como você vai enfrentar um gigante, um homem de 3 metros? E eles colocam a armadura em Davi, e a armadura não cabe em Davi. Ele disse: eu não vou com armas, mas eu vou em nome do Deus dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Davi, ele foi até aquele gigante, mas antes ele diz assim: eu enfrentei o urso, eu enfrentei o leão, eu venci, tirei da boca do leão e da boca do urso a ovelha, e ali Deus me guardou. Louvado seja o nome do Senhor, porque o meu Deus é um Deus que tudo pode. Amém, meus irmãos? Nesta noite eu quero que você compreenda: o Deus que nós servimos é um Deus que pode tudo. Quem crê nisso, dá glória a Deus. É um Deus que vai vencer batalhas, é um Deus que vai vencer o seu inimigo, é Deus que vai te colocar num lugar aonde você vai ter certeza: não importa o que eu estou passando, não importa o que eu estou vivendo, mas importa, Deus será comigo e eu terei vitória na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. O meu Deus, Ele me dará vitória. E diz a palavra que Davi pega aquela funda, lança aquela pedra, e aquela pedra tem uma direção, ela acerta a testa daquele gigante, e aquele gigante cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, não era a habilidade de Davi, não era o conhecimento de Davi com aquela funda, mas era saber que Deus estava dirigindo a vida de Davi, e ali Deus daria vitória a Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que é invisível, mas é um Deus real, verdadeiro, poderoso, e Ele está aqui nesta noite para operar uma bênção na sua vida aqui neste culto. Muitas vezes está dizendo: mas eu não tenho conhecido a plenitude desse Deus, eu não tenho conhecido a glória desse Deus. Mas neste lugar, a glória de Deus se manifesta aqui neste culto. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus é real em nosso meio. Meus irmãos, um Deus
que quando você ora, Ele se inclina para ouvir a sua oração. Por quê? Porque Ele é grandioso, Ele reina entre o céu, a terra e o mar, e este Deus está dizendo, se você crê o que Moisés viveu, o que Abraão viveu, o que Davi viveu, você também vai viver nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, nós limitamos a grandeza de Deus em nossas vidas, o poder de Deus para operar em nossas vidas. Todos esses homens que estiveram aqui, que nós relatamos nesta noite, eles viveram o sobrenatural de Deus. Davi venceu todas as guerras. Moisés foi o homem que mais viu sinais, maravilhas e prodígios. Ninguém viu tanto poder de Deus como Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés, ele amava estar com o Senhor. Moisés, quando ele subiu ao monte, ele só sabia de uma coisa: Deus está ali para operar e falar comigo. Eu quero que Deus fale comigo todos os dias, porque é maravilhoso poder ouvir a voz de Deus, meus irmãos. É gostoso a presença de Deus. Moisés dizia: o que me importa é tua presença, Senhor. O que me importa é saber que o Senhor está comigo todos os dias, e a tua glória, ela invade a minha vida. O Shekinah de Deus, ele tem que invadir a minha vida e a sua vida. Por quê? Porque nós queremos ver todos os dias uma manifestação de Deus no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, é uma noite onde Deus, ele quer operar uma bênção em nossas vidas. Não limite a grandiosidade de Deus, o que Deus pode fazer na sua vida. Muitas vezes você pode dizer: pastor, eu preciso de uma bênção no meu lar, eu preciso de uma bênção com a minha família, eu preciso de uma bênção no meu trabalho, eu preciso de uma porta aberta. Nesta noite, o Deus Todo-Poderoso, ele está aqui para dizer: eu quero que você venha participar mais comigo, para que você possa ver a minha glória sendo estabelecida na sua vida. O que aqueles homens viram, Senhor, eu também quero ver. Eu quero ver a tua glória, eu quero sentir a tua presença, eu quero entender e compreender que eu não estou sozinho, mas o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e de tudo que existe, está aqui nesta noite, e a presença dele invadirá este lugar, e quem crê nessa noite vai sair daqui com a bênção nas suas vidas nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Não limite o que Deus pode fazer na sua vida. Aleluia, meu Deus. Meu Deus. Nosso Deus pode agir